A paz do Senhor a todos os servos de Deus que estão me ouvindo. Irmãos, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo número 32, o versículo 24 e o 25, que diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou, por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que quase todos vocês que estão me ouvindo conhecem essa história, a história do rei Ezequias, que adoece e o Senhor envia até esse rei, o profeta Isaías, dizendo a ele que colocasse em ordem a sua casa, porque ele morreria daquela enfermidade. Então a Bíblia narra que Ezequias se entristeceu e orou e chorou muitíssimo e pediu a Deus então o milagre. Deus, ele ouve a sua oração, porque Ezequias, ele fala com Deus sobre a sua vida na presença do Senhor, sobre o seu temor, sobre a sua fidelidade. E Deus então envia de volta a ele o profeta Isaías, que já estava indo embora. E Deus então manda uma nova mensagem a Ezequias, que Deus lhe acrescentaria 15 anos de vida. E para provar que a palavra que o profeta estava entregando a Ezequias era de Deus, ele disse para Ezequias que ele poderia pedir um sinal, que ele queria, se ele queria que o relógio de Acaz, que era um relógio que funcionava com a luz do sol, que tinha um pininho que marcava através da sua sombra a hora, se ele queria que o relógio se adiantasse ou atrasasse. Bom, adiantar ele considerou que era normal, porque com o passar do tempo o relógio sim se adiantaria, mas a considerar que para o relógio atrasar o sol teria que recuar, então ele pediu um sinal a Deus que o sol recuasse e que o relógio atrasasse. E Deus lhe provou isso, fazendo com que o relógio se atrasasse, mostrando a veracidade da mensagem que foi entregue através do profeta Isaías. Mas quando nós continuamos a ler essa história, e também a lemos no livro dos Reis, aqui como nós lemos no versículo 25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Por quê? Porque a Bíblia narra que o rei de Babilônia, ele enviou emissários ao rei Ezequias neste tempo, mandou lá seus embaixadores, para que lhe felicitasse pela cura, pela forma que ele se restabeleceu da sua enfermidade. E a Bíblia diz que Ezequias, ele se ensoberbeceu pelos grandes benefícios de Deus, pelas coisas que Deus havia dado a ele. E naqueles dias ele mostrou aos emissários do rei de Babilônia todos os seus tesouros. Ele mostrou toda a prata, todo o ouro, todas as pedras preciosas, ele mostrou todos os seus tesouros e mostrou as riquezas de Judá para aqueles homens. E a gente sabe que naquele tempo mostrar as riquezas de uma nação para outra era mesmo que mostrar o ouro para o bandido. E que desagradou a Deus, porque ele estava, então, de certa forma, atiçando a cobiça dos inimigos. Ele desagradou a Deus, ele pecou contra Deus nesse sentido. Mas ele se humilhou e Deus ainda teve misericórdia dele, que no tempo dele os babilônios não foram contra Judá, mas depois, num futuro próximo, eles foram. E nós conhecemos a história de que Judá acabou indo para o cativeiro em Babilônia, e houve uma destruição de Jerusalém, e Jerusalém foi saqueada dos seus tesouros pelo rei de Babilônia. Então nós conhecemos o desfecho dessa história. Mas eu quero frisar justamente essa palavra aqui: mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Porque, irmãos, nós vemos na Bíblia outras pessoas que também receberam benefícios de Deus, mas não corresponderam. Eu creio que a gente precisa tomar estas vidas como exemplo para que a gente não cometa os mesmos erros. Eu sei que são vários, mas vamos tomar como exemplo Saul, Eli, e também nós vamos tomar como exemplo aqueles 10 leprosos que Jesus curou. Primeiro Saul.
Saul era um jovem desconhecido em Israel, podemos dizer assim. Era filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim. Era um jovem que ninguém dava notícia dele antes disso nas Escrituras. Porém, um dia o Senhor escolheu Saul para ser rei de Israel. E o profeta Samuel o ungiu rei de Israel. Alguém que saiu do anonimato, alguém que era de uma tribo que não era nem muito expressiva em Israel, e Deus o fez rei de Israel. Mas a Bíblia conta que Saul, após ser ungido rei, ele foi se ensoberbecendo, chegando a ponto de desobedecer às ordens de Deus, de desobedecer à lei, oferecendo sacrifício no lugar do sacerdote. Então ele foi uma pessoa que não correspondeu, porque ele recebeu o benefício, mas ele se ensoberbeceu, ele se desviou das verdades da palavra de Deus. Ele fez com que Israel pecasse. Portanto, nós devemos ter o cuidado, irmãos, porque quando Deus nos dá um benefício, quando Deus nos coloca numa condição de destaque, a forma que nós vamos corresponder a Deus é nos mantendo humildes, nos mantendo tementes a Deus, nos mantendo na posição que Deus nos colocou, dando glória ao seu nome e servindo ao Senhor. Portanto, não podemos jamais deixar que o orgulho tome conta do nosso coração. Porque, na verdade, o benefício foi de Deus, então a glória é dele, a honra é para ele. Não podemos bater no peito e achar que somos nós. Que nós, com a nossa força, com a nossa capacidade, alcançamos êxito. Mas não podemos deixar de reconhecer Deus e de nos manter fiéis a Ele e tementes a Ele. Tenhamos muito cuidado com isso. Eli foi um sacerdote também que antecedeu ao profeta Samuel, com quem Samuel conviveu por um período. Ser sacerdote era um privilégio de poucos. Deveria ser da tribo dos levitas e tinha a família certa, era algo que não era para qualquer pessoa. E Eli era um sacerdote que servia ao Senhor na sua casa, era quem podia entrar no tabernáculo, tocar nas coisas santas ali. Mas a Bíblia diz que Eli foi omisso na educação dos seus filhos, e ele permitiu que os filhos desonrassem as coisas sagradas, desonrassem o tabernáculo, desonrassem as ofertas que eram entregues pelas pessoas que iam adorar a Deus, e eles cometiam pecados terríveis diante da tenda da congregação. E o Senhor então tirou dele o sacerdócio, e acabou que Eli e os seus filhos morreram, e Samuel assumiu o lugar deles. E eu vejo nesse exemplo, irmãos, que se Deus nos dá um privilégio de servi-lo, se Deus também nos honra, nós temos que honrar ao Senhor. Não podemos ser omissos com as coisas santas de Deus, não podemos ser omissos com a nossa família, nós não podemos permitir coisas erradas. Eli permitia aos filhos a desonrar até mesmo a casa de Deus. Sabe, meu irmão, tome cuidado com a sua conduta dentro do seu lar, o que você admite dentro do seu lar, o que você aceita, a forma que você se conduz com a sua família. Tome cuidado, porque Deus nos entregou responsabilidades dentro do nosso lar. E nós precisamos honrar a Deus, não só na casa de Deus, mas nós precisamos honrar a Deus dentro da nossa casa. E o nosso lar também deve ser um lugar de adoração ao Senhor. Portanto, tenha cuidado para que você não desonre a Deus e não aceite no seu lar coisas que não deve. Não deixe a sua família entrar por um caminho mau e você não tomar a atitude correta, você não ser o exemplo e você muitas vezes não exercer a sua autoridade. Tenha cuidado para que você se faça realmente uma pessoa que corresponda aos benefícios de Deus. E por que eu citei os 10 leprosos? Porque a Bíblia narra 10 homens acometidos de lepra. Nós sabemos que a lepra naquele período era uma doença incurável e era uma doença que privava a pessoa do convívio até com a sua família, não só o convívio social, mas ele era privado de conviver com a sua família. Ele era uma pessoa que tinha que se manter distante de alguém sadio. Era muito triste, era uma doença que matava aos poucos, de uma forma muito sofrida. E esses 10 leprosos
vendo Jesus ao longe, eles gritaram para Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E conhecemos que Jesus diz a eles: vão e se mostrem ao sacerdote. Sabemos que naquela época, a pessoa que era curada de uma lepra, ele deveria se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote, vendo que ele estava curado, liberava ele para voltar ao convívio familiar e social. Então ele deveria oferecer um sacrifício a Deus. Então o Senhor Jesus, ele dá aquela ordem, já que eles vão cumprir já a devida ação daqueles que eram curados. E a palavra de Deus diz que no caminho eles perceberam que estavam curados. E a palavra de Deus diz que um deles voltou para glorificar ao Senhor e para louvar e agradecer Jesus pelo benefício. E os outros 9 simplesmente continuaram a caminhada e não voltaram para agradecer ao Senhor, demonstrando assim uma falta de gratidão para com Cristo. Tudo que eles queriam era a cura. Tudo que eles queriam é viver a vida de uma forma melhor. Irmãos, muitas pessoas estão indo para a casa de Deus, pensando apenas em receber a cura do seu físico, para viver melhor a sua vida terrena. Muitos estão indo à casa de Deus buscando prosperidade financeira, prosperidade material, para viver melhor esta vida terrena. Então nós vemos aí uma certa atitude ingrata, porque nós devemos recorrer a Deus nas nossas necessidades, sim. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos o direito de pedir a Deus a cura das nossas enfermidades, nós temos o direito de pedir a Deus provisão para as nossas necessidades materiais, temos o direito, a Bíblia nos mostra isso, e podemos sim receber de Deus, porque é promessa da palavra de Deus. Mas o que é mais importante, o que é o principal que nós devemos buscar de Deus? É, em primeiro lugar, a nossa vida eterna, a nossa comunhão com Deus, é estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Eu preciso muito que Jesus me abençoe, mas o que eu mais preciso é de Jesus. Mais do que a bênção, eu preciso daquele que me abençoa. Eu preciso dele, porque nós fomos criados por ele e sobrevivemos pelo cuidado dele, e um dia nós estaremos com ele. Então ele é a origem, ele é a razão de tudo. E ele é o objetivo da nossa existência, a razão da nossa existência. Portanto, nós precisamos valorizar a Jesus e não simplesmente querer os benefícios do Senhor na nossa vida. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, dele. E foi o que um dos leprosos entendeu e fez. Voltou louvando ao Senhor e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos aprender, a valorizar mais o Senhor e não apenas os benefícios do Senhor. Mas eu quero parar agora e te perguntar, meu irmão, o que você está pedindo para Deus? O que você tem pedido para Deus? É algo que glorifica ao Senhor? É algo que realmente concorda com a vontade de Deus? Nós precisamos pensar muito nisso, porque Tiago, no capítulo 4 e o versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Por que eu perguntei? O que você está pedindo glorifica a Deus? Porque tem pessoas que pedem coisas para Deus apenas para status social, apenas para se destacarem, ou muitas vezes com objetivos que não são nobres, que não glorificam o nome do Senhor, que não são benefício nem mesmo para a sua vida espiritual. É muito bom você pensar o que é que você tem pedido a Deus e qual a motivação sua em pedir isso para Deus. Tem pessoas que pedem bênçãos espirituais com objetivos que não são espirituais. Bom, muitas pessoas pedem um dom para Deus. Alguns pedem porque amam a obra e querem ser usados para edificar a igreja, para ganhar almas, para ser bênção na vida daqueles que estão sofrendo. Ele quer esse benefício para ser um vaso nas mãos de Deus. Ele quer esse dom para ser usado. Mas tem pessoas que pedem esse dom para ser destaque, para ser aplaudido, tido como uma pessoa muito espiritual, um destaque. Ou muitos até mesmo pelo lado financeiro, porque pensam que os dons poderão ser usados para ganhar dinheiro. É pedir algo espiritual por um motivo que não é espiritual.
Nós devemos pensar o que nós estamos pedindo e qual a motivação daquilo que estamos pedindo. E uma vez, se eu receber, eu vou corresponder ao benefício de Deus? Pense naquilo que você tem pedido, até mesmo o dom espiritual. Se Deus te der, você vai honrar a Deus com esse dom? Ou depois você vai reclamar pelo peso que isso vai lhe trazer? Porque nós sabemos que fazer a obra de Deus é maravilhoso, sim, mas tem as suas dificuldades. Servir a Deus tem o seu peso, e nós sabemos disso. Mas com a graça de Deus nós fazemos a obra, vencemos e um dia teremos de Deus um galardão maravilhoso lá nos céus. Mas nós não podemos pedir por motivo de vanglória e também não devemos pedir para depois reclamar daquilo que Deus nos deu. Antes fazer a obra de Deus com amor, com alegria no coração e com gratidão. Viu, irmãos? Deus lhe entregando isso que você está pedindo, você vai honrar ao Senhor? É o que eu estou dizendo. Porque muita gente pede algo e depois reclama. Ele quer algo, mas depois acha pesado, depois acha difícil. Ou quer algo, mas depois não concorda, achou que era bom demais e agora já não acha mais. Pensemos bem, porque Deus não quer nos abençoar para que depois nós venhamos a blasfemar ou murmurar. Então, irmãos, você vai saber valorizar a bênção do Senhor? Pense muito bem, porque, como eu disse, algumas coisas que nós queremos de Deus traz consigo algumas dificuldades. No mundo as coisas não são tão simples. Nós temos que conviver com pessoas e trabalhar com pessoas. Nunca é muito simples. Até mesmo a vida conjugal não é tão simples. A vida familiar não é tão simples, mas é bênção. Mas é motivo também de alegria, de crescimento, de edificação para a nossa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelo cônjuge, pelos filhos, pelo lar, pelo aquilo que Deus nos deu, até mesmo as responsabilidades que Ele nos dá, porque isso também nos faz crescer. Seja grato a Deus. E outra coisa, uma vez recebendo aquilo que você está pedindo, você vai permanecer servindo ao Senhor com a mesma intensidade? Porque tem pessoas que no momento da luta, da dificuldade, da necessidade, ele ora com muita intensidade, ele busca muito a comunhão com Deus, ele busca muito estar servindo a Deus da melhor forma possível, mas uma vez de posse da bênção, já fica omisso com Deus. Que não sejamos assim, viu, irmãos? Portanto, eu quero frisar, corresponda aos benefícios de Deus. Pense bem no que você está pedindo. Existe um ditado popular que diz assim: cuidado com o que você deseja, pois o seu desejo pode se realizar. Por quê? Porque tem pessoas que desejam algo e muitas vezes ele não está preparado para aquilo que ele deseja. E tem gente pedindo coisas para Deus que muitas vezes não está preparado para ter aquilo, e quando ele consegue, pode ser que seja um grande problema. Então pense no dom que você está pedindo, pense na dádiva que você está pedindo, seja o que você estiver pedindo. Você está preparado para receber? E uma vez recebendo, você vai continuar glorificando a Deus, não vai reclamar, não vai achar pesado? Você vai continuar servindo a Deus da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor? Portanto, meu irmão, pense, não faça como Ezequias, que diz, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito. Que Deus te abençoe, que todo o benefício que você receber de Deus, você corresponda em todos os sentidos, glorificando a Deus, sendo grato de coração e servindo ao Senhor com prazer e usando aquilo que Ele te deu para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus e para a edificação dos seus amados aqui na terra. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe grandemente. Quero orar com você. Querido Pai, eu te louvo pela tua fidelidade e eu peço ao Senhor que contemple o coração dos teus amados agora. Aquilo que os teus filhos têm pedido ao Senhor, seja no plano espiritual ou material, que o Senhor possa contemplar o coração de cada um e abençoar segundo sua capacidade, segundo os teus propósitos na vida de cada servo do Senhor. Dá-nos graça, Senhor, porque nós queremos corresponder com todo o nosso ser aos grandes benefícios do Senhor na nossa vida. Receba, Pai querido, a minha oração e o meu louvor em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.